Fala galera, beleza? No vídeo anterior nós falamos sobre uma porta da linha 25 com dobradiça e o marco tradicional, o 25540. Eu vou aproveitar e já vamos falar sobre a porta da linha 25 com o marco regulável ou marco envolvente, que agora está sendo bastante usado para fazer porta interna. Não se usava tanto alumínio para fazer porta interna, mas agora já está se usando muito para fazer porta interna devido ao acabamento que está conseguindo chegar nas portas. Então vamos lá ver uma relação de material, quais perfis e acessórios precisamos para fazer uma porta linha 25 com marco regulável. Vamos lá então. Nesse caso, vamos usar de batente o PPO 009, que é o batente ou marco fixo, que vai substituir o que nós mostramos aqui na porta da linha 25, 25540, que é o marco fixo, né, e batente, na porta tradicional, sem o marco regulável. Nesse caso do marco regulável, vamos substituir então o 25540 pelo PPO 009, onde ele já tem o encaixe da dobradiça e também já tem o encaixe das duas vistas, a vista interna e a vista externa. Então já vamos lá para elas. A PPO 012 é a vista interna, ou acabamento interno, né, conforme cada um chama o perfil, né? Então temos também a vista externa, que é o PPO 010, que é a vista externa. Com esses perfis aqui, você consegue fazer ele abraçar uma parede de até 14 centímetros. 14 centímetros você consegue com esses três perfis aqui. Se a parede tiver 14 centímetros, com esses três itens você consegue fazer todo o quadro dele. Se por acaso a parede tiver 16 centímetros, aí nós vamos usar o PPO 011, que ele é o prolongador. É o prolongador. Cada PPO 011 ele vai aumentar 4 centímetros. Então por isso que ele é um marco regulável, porque a gente tem essa possibilidade de usar um prolongador aqui. Se a parede tiver 20 centímetros ou 30 centímetros, a gente pode ir emendando essas peças até da largura da parede para fazer o acabamento dos dois lados, o que fica muito bem acabado. A janela fica encorpada, ou a porta. É usado o marco regulável também para se fazer janela, tanto janelinha de banheiro como uma janela de correr normal, 2 folhas, 3 folhas. O que acontece? O marco regulável também é usado no caso de uma reforma. Então, vai se tirar uma janela antiga para se colocar uma janela de alumínio. Por exemplo, vai tirar uma janela de madeira da casa para colocar janela de alumínio. No tirar essa janela de madeira, geralmente o acabamento embaixo da moldura da madeira, ele está um acabamento bruto, ou muitas vezes está chumbado no material, então tem que acabar quebrando a parede.
E para você não precisar do serviço de pedreiro, requadrar, ajeitar esse vão, você tira a janela de madeira e o vão vai estar mal acabado. E aí, com o marco regulável, você faz um acabamento envolvendo toda a parede e aí já vai esconder todo aquele defeito, como tinha a moldura de madeira. Agora você faz a moldura de alumínio, vai ficar acabamento para os dois lados, interno e externo da casa, e aí sim você monta a janela no meio do marco regulável. Então vai ficar aquela parede encorpada, bonito, e sem precisar o trabalho do pedreiro, que já é uma mão de obra difícil, sem falar na sujeira que dá na casa, gasto com material. Então você usa um pouco mais de alumínio, mas elimina um outro transtorno. Então foi só uma observaçãozinha aí, aproveitar o gancho do marco regulável. Mas vamos falar da porta. Então, com essa configuração, a gente consegue, com esses 3 itens, 14 centímetros de parede. Precisando mais, a parede sendo mais larga, vamos colocando os PPO 011, que é o prolongador. Beleza? Então, esses itens, montamos o quadro da nossa porta. E aí, a parte de dentro dela vai ser como a porta tradicional que a gente fez antes. Então, vai usar o 25.542 para fazer a folha. Aí vai usar um LB 185, vamos colocar o lambri de 100 aqui também. O BG 001 é o baguete. Aí de acessórios vai Adobe 692, da mesma forma, dobradiça. A Fra 602, fechadura. Água 172, que é a 11x2, espuma adesiva. Que essa espuma adesiva também daria para fazer um outro vídeo falando dela, mas vamos aproveitar aqui também. O pessoal muitas vezes não usa espuma adesiva. Ah, eu passo um siliconezinho, eu colo o vidro na janela, né? Vamos falar de porta e janela também, o que acontece bastante em janelas. Então o pessoal vai colocar o vidro, tá lá o quadro da janela, passa um silicone no alumínio, gruda o vidro e aí coloca a borracha cunha. O que vocês acham disso aí? Para mim é uma gambiarra. Para mim é uma gambiarra. Por quê? Uma economiazinha na espuminha adesiva vai te gerar infiltração depois, vai te dar problema depois. Essa espuma adesiva, ela não é só para apoiar o vidro, como tem gente que acha, é só para o vidro não ficar encostando no alumínio. Muita gente acha que ela é só uma espuminha para não deixar o vidro encostar no alumínio. Mas não, ela tem a sua função. Ela já é uma espuma, por quê? Porque a espuma absorve água. O que acontece com ela? Ela fica para o lado de fora da janela. O vidro fica aqui e aqui fica o baguete, para o lado de dentro da casa, e para o lado de fora fica a espuminha. Então, quando chover, essa espuminha vai absorver a água, vai inchar e vai estancar, vai dar pressão no vidro para não deixar infiltrar água. E aí o cara passa só um silicone aqui, com o tempo resseca, desgruda do vidro ou do alumínio, abre um cantinho ali que a água vai começar a entrar por ali. Então, vai ter gente falando, mas eu faço muitos anos com silicone e nunca tive problema. Beleza, é uma gambiarra bem feita, mas é uma gambiarra. Beleza? Então vamos usar os acessórios certinho, vamos usar as espuminhas,
vai dar pouca diferença de valor. Então, às vezes fazem isso para dar um pouquinho de agilidade e depois te dar um retrabalho, um retorno na obra, uma insatisfação do cliente. Aí ele vai comentar que entrou água, você vai ter que ir lá de novo. Aí só o tempo de ir lá já pagou ter feito certo da primeira vez. Beleza? Então vamos voltar agora para a nossa porta aqui. Recapitulando, temos o quadro todo com as duas vistas, com o prolongador, temos a folha, tem o lambri, tem o baguete, dobradiça, fechadura e a espuminha adesiva. O marco regulável ele também é fechado 45 graus, só que o encaixe da cunha cantoneira nele é mais largo, ele dá em torno de 48 milímetros. Então vamos precisar ou comprar ela cortada ou fazer o corte, que aí sim a CL06 e a CL011. Você vai fazer os pedaços para fazer o fechamento 45 graus. Beleza? Isso aí, o material para nós fazer então a porta da linha 25 com o marco regulável. E que dá uma diferença enorme de acabamento. Aumenta um pouco o valor, vai mais alumínio, mas o acabamento que fica essa porta não compara com o tradicional usando o marco 25540. Beleza, galera? Espero ter tirado a dúvida de alguém. Um abraço!